Eu estava falando do campo estrutural, né? Campo estrutural, até o nome campo estrutural foi criado dentro do núcleo Mata Verde. É uma nomenclatura dessas estruturas, né? Dessas criações espirituais. Nós chamamos de campo estrutural. Publiquei no livro, quando eu fiz o livro, eu coloquei campo estrutural e tal, que foram as entidades que, de certa forma, foram orientando, buscando isso. Agora, depois que o livro estava feito, eu acabei conhecendo o conceito de campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos, tá? Então eu vou apresentar para vocês. Isso aqui já é uma visão materialista de um biólogo inglês, tá? Que é exatamente, se a gente for analisar, muito parecido com o campo estrutural. Tá? Pode virar então, Beto. Eu incluí, no curso de doutrina eu incluo, e hoje eu estava preparando esse slide hoje de manhã. Eu falei, vou pôr também para o pessoal. Esse é o Rupert Sheldrake, ele é biólogo inglês, e ele tem vários livros publicados. Eu tenho 3 ou 4, mas tem mais. Eu tenho 4 livros dele em casa. Que hora que eu descobri, eu falei, não acredito. Eu falei, que a espiritualidade intua num caminho, você escreve, mas é uma visão religiosa. E aí, de repente, eu descobri isso por um cientista, né? E hoje, eu até já sei depois, que existe uma técnica que é usada, acho que é em psicologia, acho que chama constelação familiar, né? Que a base é o campo morfogenético. E o Rupert Sheldrake. E de muitas outras teorias estão surgindo, outras técnicas em cima do conceito dele aqui, né? Que na realidade parece que não é dele, ele pegou e desenvolveu uma coisa que já existia. Então eu vou fazer a leitura. Morfo vem da palavra grega morphe, né? Que significa forma. Os campos morfogenéticos são campos de forma, padrões ou estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico, a hemoglobina, a insulina, etc. De um mesmo modo, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento tem o seu campo mórfico. Esses campos são os que ordenam a natureza. Há muitos tipos de campos, porque há muitos tipos de coisas e padrões dentro da natureza. Isso é o texto que eu tirei do livro dele, então é ele falando, Rupert Sheldrake. É exatamente o campo estrutural. A grande diferença é que ele não sabe a origem. Ele diz que tem um campo organizador da matéria, das estruturas, mas não sabe a origem. O campo estrutural nós dizemos que são os espíritos e os orixás que alimentam. Mas é muito parecido. O corpo mórfico, né, o campo mórfico ou o campo morfogenético é um conceito do Rupert Sheldrake já utilizado, né, apesar que ele é bem polêmico, né, é um biólogo, tá, em inglês, lecionou em universidades, então acho que estão na Inglaterra como nos Estados Unidos também, é um cara conceituado, que eu acho bacana, então a gente trazer para dentro do nosso estudo. Nós estamos fazendo um estudo, naturalmente que é uma visão religiosa dentro de um terreiro de Umbanda, mas para mostrar para vocês que nós estamos em sintonia com aquilo que a ciência está desenvolvendo, né? Que não é nada tão absurdo assim, tá bom, gente? Então é só para que vocês entendam bem isso, né? Que nós estamos caminhando com um pé na ciência e com outro pé aqui na tradição religiosa, sempre. Então a gente procura sempre fazer alguma coisa assim, tá bom? Pode fazer. A mônada é um princípio espiritual, não é? Ela alimenta, a mônada alimenta campo. Ela alimenta, mas ela não cria, ainda não. Ela só, a mônada, eu estou falando, a mônada lá no início. Sim. A mônada, dentro do nosso conceito, ela vem evoluindo. Ela evolui alimentando campos. Então ela vai passando por todos os reinos, em conjunto. Aí ela vai se individualizando. Cada vez que ela vai se individualizando mais, ela vai adquirindo uma consciência própria dela. Aí ela começa a criar, plasmar. É o que já acontece com os elementares e com os espíritos. Nós já criamos esses campos. Então nós somos uma mônada, num princípio que é inteligente que vem vindo, tá certo? Mas são estruturas mesmo, tá? Não dá para entrar muito, senão a gente vai ficar o tempo inteiro falando de campo estrutural, né? Praticamente porque a aula toda hoje. Que eu queria falar mais coisas, mas não vai dar, tá bom? Mas nós vamos fazer um curso só de campo estrutural, que eu acho que é a base de tudo. No curso de oferenda eu falei,
no TVAD, que é tratamento vibracional à distância, a gente age no campo estrutural também, eu falei, no Arapé estou falando, no curso da doutrina eu falo, o mundo espiritual é todinho plasmado com campos estruturais, então é importante você ter esse conceito, então é uma coisa que vale a pena conhecer, né? A magia toda, que é movimentação de forças e energias, é feita em cima desses campos. O corpo espiritual, isso, pode virar, nada mais é que um campo estrutural, tá? Então tem esse item, corpo espiritual. O espírito atua sobre o corpo físico através do corpo espiritual, que é o perispírito, né? O corpo espiritual, chamado pelos espíritas de perispírito, é um tipo de campo estrutural, ou seja, é uma estrutura gerada e mantida pelo espírito. Tá? É ele que mantém organizado o corpo carnal, atuando sobre este através do corpo etérico. Novamente, para reforçar aquela estrutura, corpo físico, corpo etérico, aí vem o corpo espiritual, que é um campo estrutural, né? Na visão ampla, é um campo estrutural. No específico ali é o corpo espiritual, ou seja, o espírito cria, plasma, e ele organiza a matéria. É chamado também, acho que na parapsicologia também, como MOB, né? Modelo organizador biológico, se eu não me engano. É uma estrutura que organiza a matéria também, existe esse termo também, se eu não me engano, na parapsicologia. É um campo que organiza a matéria. Tá? O grande diferencial, eu acho, do nosso conceito aqui do núcleo Mata Verde, da Umbanda, para o conceito de Kardec, do perispírito, é que Kardec, pelo menos no livro dos Espíritos, no livro dos Mestres, não me falha a memória, o conceito de perispírito, ele é voltado para o espírito, para o homem e para o animal, se eu não me engano. É o animal e o homem. Se eu não me engano, o animal também tem um perispírito, né? Agora, numa pedra, num copo d'água, numa nuvem, não tem, né? Aqui dentro, então, a gente abre. A gente chama de campo estrutural, tudo aquilo que organiza, desde a matéria até o próprio corpo humano. Só que quando chega no homem, nós chamamos de corpo espiritual. Agora, eu não posso chamar de corpo espiritual o que mantém uma pedra, por exemplo, né? Até mesmo uma flor, por exemplo. Eu não posso chamar de corpo espiritual de uma flor. Não sei se dentro da visão kardeciana tem isso. Eu acho que o perispírito é só para o espírito propriamente, ele reveste o espírito. Como uma planta também é uma coisa complexa, né? Não é um único espírito, mas isso também é assunto para outra aula, a gente depois trata. Pode falar. Qual a diferença de alma? Alma é o espírito encarnado, dentro da nossa visão. E o espírito desencarnado seria o espírito. É um conceito, mas existem outras visões, tá? Aqui dentro é esse. Isso. O corpo espiritual é a roupagem que o Espírito se utiliza, tá? É a roupagem, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, bem exagerado, vai, para a turma não entender. Espírito não tem sexo. Outro assunto polêmico também, né? Que a gente vai tratar numa outra aula. Mas, na curso de doutrina a gente entra em todos esses detalhes, né? O palestrante até confirmou isso dentro da visão do Rosa Cruz também, que o espírito não tem sexo, ele reencarna várias vezes, em tanto corpo de mulher ou corpo de homem, de acordo com a experiência e com a necessidade dele, e vai reencarnando. Aí, por exemplo, ele era uma mulher, não, desencarnou, e aí reencarnou como homem, por exemplo, né? Cara barrigudo, né? Feião. Aí desencarna. Aí quando ele desencarna, ele ainda está com aquela aparência da matéria, porque ele está preso, a consciência dele, o corpo dele ainda está. A partir do momento que ele começa, digamos, a lembrar do passado dele, pode acontecer que ele lembre da outra reencarnação dele de ser uma mulher e ele muda totalmente o corpo espiritual para um corpo de mulher. Pode acontecer. Tá certo? Então o corpo do espírito não é igual ao corpo nosso. Aqui a gente não mexe, não tem como. Tá certo que tem gente que faz plástica, pinta o cabelo, né? Mas o espírito não, o espírito ele tem uma facilidade grande. Os nossos guardiões, os Exus, quando eles têm necessidade de ir em regiões assim muito trevosas, eles se transformam tudo em coisas horrendas. Mas eles não são daquele jeito. Tá? Eles tomam aquele corpo para poderem trabalhar nessas regiões. Aí quando voltam, eles tomam outro corpo que eles acham mais interessante. Tá bom? É interessante que vocês entendam bem isso. Tá bom? Entendam bem. Tá? Que nem eu dei o exemplo do preto velho,
aqui na Umbanda vem como preta velha. Aí chega lá numa mesa kardecista, vem lá como a irmã Maria, uma outra mulher. Acho que o Robson Pinheiro tem alguns livros que ele comenta sobre isso. Tá? Então isso está cheio de exemplo. Né? O espírito não tem só aquela forma. Aí ele morreu, por exemplo, morreu não, desencarnou, estava velhinho, com 90 anos. Aí desencarnou, vai ficar lá, 90 anos, tudo cheio de ferida, deitadinho lá, não. Ele recobra, ele volta a lembrar da vida dele, das outras encarnações, e aí ele toma aquela aparência que mais se identifica com ele. De acordo com as afinidades, com o grau evolutivo dele, ele toma aquela aparência. Tá certo? É importante que todo mundo reflita sobre isso. Corre um Damião. Eu estou provocando, né? Muita coisa, né? Mas, corre um Damião. Não é só a criancinha que morreu atropelada ali na esquina do caminhão, não é isso não. Cosme e Damião são seres de muita luz, são espíritos aí milenares, que têm um conhecimento de magia, de muita coisa. Tem uma pureza, né? Uma alegria, uma paz, né? Aquela coisa que ele irradia, aquela alegria, que ele não consegue se manifestar de outra maneira que não ser de uma criança. Ele toma a forma de uma criança para vir se manifestar. É isso que as pessoas não entendem. Quer dizer, e nem precisa entender. Para o leigo, basta só que entenda que é uma criancinha e venha no terreiro e dá a balinha. E o espírito faz o trabalho que ele tem que fazer. Agora, para quem é iniciado e conhece, tem que entender essas diferenças. Isso, lembrando então o que foi dito para a gente encerrar esse assunto. Porque até agora eu estou falando da estrutura. Para todo mundo entender. Por que é importante a gente conhecer essa estrutura? Porque nós estamos falando de saúde, de doença. Né? E nós vamos perceber isso, que toda doença tem esse caminho. O caminho que estava ali naquela imagem, né? Eu estou falando assim, mas é aquela que estava ali. Começa no espírito, vem no estrutural, depois vem para o etérico e depois vem para a matéria. Então quando aparece a doença aqui, ela já apareceu antes lá no etérico e antes no campo estrutural, que é no perispírito. Tá? Esse é o caminho da doença. De todas, a não ser que o cara é atropelado na esquina, né? Aí não tem jeito, é outra coisa, tá? Mas, grande parte dos problemas está aqui, ó. E quando a gente fala aqui, eu estou falando do espírito. É o espírito que vai agindo. Na aula passada eu falei do campo etérico, falei até da eletrocardiograma, né? Lembra? Faz o eletro e o eletro acusa que você está com um problema lá no coração, ou seja, é um diagnóstico feito no campo etérico. Você ainda não teve um infarto, sei lá, alguma coisa, mas ele está acusando. Então, a própria ciência já está agindo nisso, tá certo? Então é isso que a gente tem que cada vez mais entender. E lá no etérico a gente consegue manipular, mexer, no perispírito também. Tá? O arapé vai agir aonde? No campo etérico. Então é um tratamento preventivo muitas vezes. A gente vai tratar a doença, né? Vai tratar a pessoa para evitar até que ela tenha alguns problemas. Então o arapé vai agir no etérico. A gente vai conversar sobre isso ainda hoje. Dá tempo ainda. Então, ó, lembrando da estrutura para finalizar. O corpo físico, o corpo etérico. Está dentro da dimensão material. Na dimensão espiritual, temos o perispírito, que é um tipo de campo estrutural. Ele é formado por uma parcela mental e uma parcela emocional, ou seja, um campo mental e um campo emocional. Tá? E nós temos o espírito, que é a essência, né? Que é a mônada, o princípio, que vibra, as vibrações espirituais para manter essa estrutura aqui. Então esse desenho exemplifica bem tudo isso que eu falei até agora. Tá? Que é uma visão religiosa, né? Vamos dizer assim, esotérica, oculta, sei lá, da matéria. É a visão que nós entendemos, né? Naturalmente que o cientista só consegue captar isso aqui. Aqui é os exemplos que eu falei, eletrocardiograma, eletroencefalograma, tomografia, está aqui, no etérico e no físico. Ele não consegue ainda pegar aqui. Agora, nós conseguimos agir aqui. Tá? Tá bom? Vira mais um. Isso aqui é interessante. Antes de entrar aqui, alguém tem alguma dúvida? Pelo que nós vimos até agora, temos físico, etérico e estrutural. É o que está aqui. Né? Então, interagir. Como que as pessoas podem interagir? Né? Ou
os objetos, os animais, as plantas, seja o que for. Como é que a gente interage com a natureza, com o ambiente, né? Como é que a gente interage com as pessoas, tá? Existem 3 formas de acontecer isso daí. Uma interação física, interação etérica e interação estrutural, tá? Então eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Para que a gente entenda bem o que é o arapé, tá? Quando a gente fala em interação física, é matéria com matéria, tá? Ou seja, interagir fisicamente é ter contato físico. Um exemplo de uma terapia, um tratamento, massagem. Massagem é coisa física, tá? Que mais? Quem mais me dá um exemplo de uma interação física? Como é que a gente interage fisicamente? Ninguém lembra? Vou fazer uma pergunta, vamos ver se todo mundo vai conseguir entender. O som, a música, ela se encaixa aonde? Aonde? Todo mundo tem certeza? Eu não senti muita convicção aí não. O pessoal que respondeu é que já fez o curso. A música, o tratamento com música, os mantras, o som, né? É físico. Mas como é físico? Não é distância? É por quê? Porque o som, você movimenta o ar. São as moléculas. E conforme eu falo, eu faço o ar vibrar, vai no seu tímpano. E o som, as ondas, são ondas materiais. E elas ficam batendo no seu tímpano. Então, é uma interação física. Então, quando você faz um tratamento usando música, você está fazendo uma interação, pode entrar, uma interação física, tá? É uma técnica que usa contato. Então, o som, a música, faz parte disso aqui, tá? É uma interação física. Etérica. Vamos dar um exemplo aí. Etérica é quando é campo etérico. Nós estudamos que tem a aura, né? O campo etérico é a aura, então tem que ter uma distância próxima. O passe magnético é um tratamento etérico, tá? Mas etérico também não é onda eletromagnética, que eu falei? Campo elétrico magnético. Isso aqui o que é? Cor. Cor é onda eletromagnética, a luz. Então, cromoterapia se encaixa dentro de um tratamento etérico. A cromoterapia. Você está trabalhando com ondas eletromagnéticas. Tá? E ela se encaixa aí. É um exemplo. O reiki também. Tem a filosofia deles, uma força. Dentro da nossa visão, o reiki é o etérico, que a pessoa tem que estar perto. Não, também não é. Sabe por quê? Porque se aplica reiki à distância. Então ele não se encaixa. Lá dentro eu não sei qual a explicação que tem, né? Agora dentro da nossa visão certinha, tem que estar próximo. Entendeu? E uma distância razoável para enxergar a cor também, no caso da cromoterapia, né? Tá? O passe magnético, o passe espírita lá, o magnético, aquele que a pessoa aplica, aquele é etérico. Tá? E o estrutural? O estrutural está onde? No Orum. Né? Já está do outro lado, no Orum. É o campo mental e emocional. Quem vibra é o espírito. Tipo de ação estrutural, então? A mediunidade. O espírito, quando chega perto de você, ele não vai agir no teu etérico, ele vai agir no teu perispírito, no teu corpo espiritual. Então é uma interação estrutural que a gente classifica, né? O espiritual, tá? Qual outro tipo de técnica que a gente pode usar? Oração. Oração. Eu posso orar e são vibrações espirituais e à distância. Não tem limites para a oração. Lembra que eu falei que no Orum essas vibrações elas não são atenuadas? Então quando você ora para Deus, você chega até Deus. Quando você ora para aquele ser muito, muito, muito evoluído, você chega até ele também. Porque o pensamento vai embora. Basta você sintonizar naquilo. Entendeu? É diferente da matéria.
Então, qualquer tratamento, por exemplo, as pessoas me perguntam, o arapé dá para aplicar à distância? Não, porque o arapé é um tratamento etérico. É campo etérico. Eu vou envolver a pessoa na minha aura, no meu campo etérico, e nós vamos passar energia etérica para ele. Tá? Então, aqui dentro do curso a gente vai detalhando tudo. Ah, mas a pessoa está doente lá no Amazonas, como é que eu faço? Tratamento estrutural ou espiritual. Vamos orar. Ou vamos pedir para os espíritos agirem, porque eles podem agir. Então o espírito vai até lá no Orum. Então é um tratamento espiritual. Tá certo? Aqui. Tá bom? Entenderam bem as diferenças? Lá no Reiki, por exemplo, eles falam que é uma força cósmica de Deus e tal. Estão canalizando e tal, mas eu não conheço a filosofia, a base, tá? Aqui a gente estuda detalhe por detalhe. Então, dentro do estudo, não dá para aplicar a pé à distância. Você vai aplicar sempre vibrações espirituais. Orar pela pessoa, é o tratamento da oração. Naturalmente, você pode orar para uma pessoa que está perto também, né? Lógico. Tá, mas, né? Tá bom, gente? Alguma dúvida nisso aqui? É bem simples, mas é importante, porque a gente vai tirando dúvidas, né? Porque é ruim quando você vai conversar com uma pessoa, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu acho que é aquilo. Não, você não tem que achar, você tem que entender. É importante que se entenda. Tudo isso que eu falei até agora, a estrutura, né? A parte material, a parte espiritual. Então você tem que entender para poder usar aquilo com conhecimento. Né? Eu já comentei nas outras aulas. Conhecimento é o quê? Poder. Conhecimento é poder. Eu dei o exemplo da eletricidade. Eletricidade sempre existiu. Magnetismo, eletricidade, sempre. Os relâmpagos, os raios, o homem primitivo. A eletricidade foi controlada aí no século XIX, né? Acho que 18, 19, 1800, por aí, 1700, que dominaram a eletricidade, né? Acho que de 1700 e pouco para cá. Mas, olha, antigamente pegava lá uma pedra, magnetita, é uma pedra que tem, punha lá, tem uma força, ficava brincando com aquilo. O ser humano ficava brincando, não sabia o que era, ficava lá, as crianças, os adultos, ninguém sabia o que era. A partir do momento que o homem entendeu o que era aquilo lá, né, criou uma estrutura para explicar, fez experiências, né, usou, viu os resultados, ou seja, dominou aquilo através do conhecimento, ele pode fazer tudo isso que tem hoje em dia aí, televisão, micro-ondas, celular, iluminação artificial, botou um ônibus espacial em volta da Terra, e já tem espaçonave lá em Marte. Olha o poder que dá o conhecimento. Olha o poder que dá o conhecimento. É a mesma coisa aqui. A partir do momento que você faz o curso, você aprende, você entende essas forças, quer dizer, você tem condição de usar isso, de dominar isso. Naturalmente que sempre para o bem. É uma coisa que eu sempre falo. Conhecimento tem que ser dado para as pessoas que têm um íntimo, né, uma natureza boa. Porque senão ela se perde, ela se destrói. Infelizmente tem muita gente se destruindo por aí, né? Alguns adquiriram conhecimento, estão usando o conhecimento de forma errada e vão ficar presos aí nessas encarnações sucessivas sem conseguirem evoluir. Porque se acham poderosos, né? Mas não têm aquela natureza boa. Então é importante que todo mundo entenda isso. Lidar com essas forças é maravilhoso. Né? É tão bom você poder ajudar as pessoas. Né? Às vezes ver uma pessoa doente chegar e uma coisa tão simples, você curar aquela pessoa, você vai ver depois 1 mês, 2 meses a pessoa está equilibrada, está feliz da vida. Tão bom, isso é felicidade, você se sente feliz de ser útil. Né? Então é isso que você tem que usar o conhecimento que está sendo passado aqui, para sempre ajudar as pessoas. Nunca usar esse conhecimento desejando um mal para alguém, fazendo alguma coisa. Que nem eu estava falando daqueles campos negativos, da magia, de ofensa. Então, você pode usar aquilo tanto para o bem quanto para o mal. Né? Mas ninguém deve fazer o mal, nunca, nunca. Porque o perigo é aquilo, você ficar preso. Uma eternidade aí, dentro desse pensamento ruim que você produz. Então a gente tem que pensar nisso, você tem que liberar essa negatividade, só pensar em coisas boas, pensar em ser útil, em ajudar as pessoas, né?
usando essa força que eu falei, que é a do sexto reino, que a gente vai estudar, que 24 horas por dia a gente está desperdiçando. 24 horas por dia nós estamos desperdiçando essa força. Então é tão bom você adquirir o conhecimento, saber que tem essa força, e saber que você vai poder ajudar alguém, e ajudar alguém, né? Isso te dá, a felicidade está aí, o segredo é esse, né? Porque aquela felicidade material, aquela que vem quando você compra alguma coisa, vem a felicidade também, mas vai embora logo, muito rápido, né? Comprou aquilo que você está desejando, é uma maravilha, né? Um mês depois você já esqueceu, já ficou velho, você já quer outro, saiu outro modelo, né? Essa sociedade consumista, né? Então, não pode ficar preso dentro desse consumismo. É importante que você entenda isso, que você é um espírito, que você está aqui para crescer, para aprender, para evoluir, para ser útil. Só dessa forma, interagindo com as pessoas, é que você vai crescer espiritualmente, né? Então é muito, muito importante que todo mundo reflita sobre isso, hein? Eu fico aqui, muitas vezes eu fico até angustiado, né? Porque eu falo, depois eu falo, tem um peso isso, porque às vezes a gente, aqui não, né? Mas tem outras coisas que a gente ensina, fala, aí você olha para a pessoa, você pensa, pô, a natureza da pessoa ainda não está preparada para esse tipo de coisa, né? Ela vai acabar usando aquilo em coisas que não deve e vai ser pior para ela, né? Então é importante que você entenda bem isso, tá? Vira mais um só para a gente poder encerrar. Isso, vamos deixar isso aqui para a semana que vem, né? Então a semana que vem nós vamos passar uma definição de orixá dentro do núcleo Mata Verde, uma visão muito rápida, né? Eu já falei para vocês que orixá são aqueles que sustentam todas as estruturas da natureza, né? E a força desse orixá que a gente usa na Umbanda, tá certo? Então a semana que vem a gente volta a falar daqui.